Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo com o Psicólogo, comigo, Valdemir Simão. Hoje damos continuidade à nossa sequência de conversas com o tema das crianças e a tecnologia. Considerando esse desenvolvimento infantil, esse tema da relação das crianças com a tecnologia é muito importante para a nossa atualidade. Porque a tecnologia está em toda parte, se a gente está estabelecendo essa comunicação, ela se dá graças à tecnologia, ao telefone, à internet, ao rádio e assim por diante. As plataformas que possibilitam a nossa interação à distância. E as crianças já nascem nesse mundo cheio de dispositivos, cheio de ferramentas, cheio de instrumentos e objetos tecnológicos, que aparentemente a gente pode achar que isso traz muitos benefícios para as crianças. Mas quando a gente percebe isso, mais de perto, nós identificamos que, na verdade, a tecnologia pode, em alguns casos, trazer mais consequências negativas do que positivas, e essas consequências podem ocorrer tanto no desenvolvimento orgânico corporal das crianças, como também nas interações sociais, no aprendizado, na relação com os outros, no desenvolvimento emocional também. Tudo que a gente vai falar aqui hoje está fundamentado nas pesquisas de um neurocientista chamado Michel Desmourget. É um neurocientista francês que fez grandes pesquisas voltadas para a interação das crianças com a tecnologia e tem identificado sérias consequências nesta relação que a gente vai trazer aqui hoje para que nós possamos pensar, que impactos a gente está favorecendo que desenvolvam nas crianças quando a gente dá para elas um telefone, quando a gente coloca elas diante da tela de um computador ou da televisão. Os estudos que esse neurocientista, e não só ele, outras pessoas deste campo têm feito pesquisas, identificam que as crianças atuais elas são menos inteligentes do que os seus pais. E uma causa pode estar relacionada ao contato muito constante com os dispositivos digitais. Normalmente, as pesquisas de desenvolvimento e de inteligência identificam que a cada geração as pessoas são mais inteligentes que a geração anterior. E isso é medido mediante testes psicológicos, avaliações e assim por diante. Mas os resultados têm mostrado uma diferença recente em que as crianças, os jovens hoje, eles são menos inteligentes do que os seus pais, eles têm tido um resultado inferior nessas avaliações. E por quê? Ao longo da infância, a gente aprende a lidar com o mundo, a gente aprende a lidar com as pessoas, a gente desenvolve as nossas interações, as nossas habilidades, a gente também aprende a lidar com o que tem e o que não tem, com os excessos e as carências. E isso é muito importante para o desenvolvimento infantil e para o desenvolvimento pessoal de cada indivíduo, porque é diante da possibilidade daquilo que tem e que não tem que a gente desenvolve algumas das nossas habilidades cognitivas, em especial a imaginação e a criatividade. Quando você pega uma criança, normalmente uma criança simples, que não tem muitos recursos financeiros por parte da família, e que talvez não passe muito tempo na frente de um telefone, na frente de um computador ou de uma televisão, você pode perceber que aquela criança brinca com o que ela tem na frente. Uma caixa de sapatos vira um carrinho, um pedaço de pau vira um avião, e assim a criança vai desenvolvendo a sua própria imaginação. Isso aconteceu com a maioria de nós que já somos adultos, quando crianças não tínhamos à mão tantos dispositivos que desfocavam um pouco a nossa atenção da realidade, dos brinquedos e daquilo que a gente tivesse à nossa frente. Então, a ausência de muitas coisas prontas, elas favorecem o desenvolvimento da criatividade e da inteligência das crianças. Quando a gente pega hoje esse cenário em que muitas crianças já têm nas suas mãos um jogo pronto, tem um desenho para ela assistir, tem vídeos para ela assistir, a inteligência e a criatividade delas não é desenvolvida. Por quê? Porque ela já recebe tudo pronto, É uma atitude passiva diante do mundo. A criança que senta, pega um telefone e vai simplesmente assistir. Ela pode estar recebendo informações diferentes, mas isso não garante o desenvolvimento do próprio cérebro em relação àquilo que constitui
né, uma atividade criativa, uma atividade inventiva que vai favorecer a inteligência das crianças, né? E além disso, né, ao passar muito tempo na frente de um telefone, jogando, sei lá, fazendo mais o quê, a criança ela tem a atividade social dela diminuída. Então nós, que já somos adultos, quando mais crianças, né, a gente brincava na rua com os outros, a gente tinha atividades coletivas com outras crianças, né? E isso favorecia o nosso desenvolvimento social. A gente aprendia a lidar com os outros, aprendia a lidar com a diferença, aprendia a ter paciência com o outro, né? E também a gente conseguia fortalecer as nossas interações emocionais. Para a gente ter emoções fortes, né, emoções saudáveis, a gente conseguir lidar com as próprias emoções, a gente tem que desenvolvê-las. E as emoções são desenvolvidas sempre na interação com outras pessoas. Isolado, um ser humano não consegue desenvolver bem as suas emoções. E uma criança, quando está sentada no sofá, sentada na cama, com o telefone na sua frente o tempo inteiro, ela não desenvolve as interações sociais e as suas emoções, né? O fortalecimento das suas emoções diante do outro, né? Além disso, então a gente já identifica, né, que o telefone, a presença muito constante dos dispositivos digitais não favorece a criatividade, a imaginação, a criança que pode lidar com qualquer coisa que ela venha à sua cabeça. É uma atitude ativa, né? Ela pensa, imagina, fantasia, conversa sozinha, né? E um telefone já inibe isso. No segundo momento, inibe também a interação com as outras pessoas, né? A criança já fica muito isolada e não favorece o desenvolvimento social e emocional. Além disso, né, num telefone você pode ter tudo de imediato, ao alcance da sua mão, né? E as crianças hoje já não têm mais paciência, não sabem esperar, não sabem lidar com a falta, não sabem lidar com aquilo que está fora do controle. Imagine só, em um joguinho, quando você erra, por exemplo, você consegue voltar, recomeçar, iniciar novamente a sua partida, iniciar novamente alguma atividade que você fez. Imagine na vida real, você faz alguma coisa, você toma uma decisão, você fala algo, é fácil simplesmente dar um volta, né? Você reatualizar aquilo ou fazer novamente aquela mesma ação? Felizmente não é, né? Então, um telefone, né, ele possibilita tanto que a pessoa tenha um acesso imediato, isso dificulta estabelecer resiliência, estabelecer paciência, saber lidar com as demoras que são próprias da vida, que são próprias da relação com o mundo, como também a possibilidade de você recomeçar, né? Às vezes a gente sabe que não recomeça, a gente tem que se responsabilizar pelas atitudes que tomamos. E quando a criança sabe que qualquer coisa que ela faz, ela aperta um botão e aquilo volta e ela pode fazer de novo, talvez ela não desenvolva as habilidades necessárias para lidar com as dificuldades da vida, né? Então muitas crianças se tornam impulsivas, se tornam impacientes e isso dificulta também a sua relação familiar, a relação com os outros, não sabe ter convivência suficiente para lidar com os outros e com as demoras, né? Mas um aspecto mais importante e mais sério do que tudo isso, né, é o impacto cerebral no próprio cérebro das crianças que a relação com o computador e o telefone pode gerar, né? À medida que a criança vai desenvolvendo, né, à medida que ela brinca, à medida que ela inventa, que ela desenha, que ela conversa, que ela interage com as pessoas, que ela cai, que ela levanta, que ela corre e faz, né, as suas atividades, o cérebro vai se desenvolvendo, né? As células cerebrais, os neurônios, vão criando relações umas com as outras e vão favorecendo o desenvolvimento cerebral, o desenvolvimento das habilidades cognitivas, atenção, memória, concentração e inteligência, né? Quando a criança não faz essas coisas, que são as coisas básicas do desenvolvimento infantil, essas sinapses não acontecem. E além de as redes neuronais não se fortalecerem, um outro aspecto, né, que é a consequência da relação muito presente e constante do telefone, é o problema do sono, né? A criança, quando fica muito tempo, inclusive à noite, no telefone, talvez ela não durma bem. Não dorme bem por passar tempo demais, né, nisso, como também porque não tem um sono de qualidade, né?
Todos nós, no nosso próprio organismo, a gente sabe quando é a hora de dormir e quando é a hora de estar acordado, né? O cérebro humano, ele tem a capacidade de identificar, né, os momentos de sono e de vigília, né, de estar acordado, pela própria luminosidade. Vou fazer um paralelo, né, que talvez você não goste da comparação, mas é só para a gente entender melhor. Por que que quando escurece, as galinhas vão todas para o puleiro? Porque no cérebro delas e também no cérebro humano, a gente tem uma glândula que nos ajuda a identificar a hora de dormir e a hora de ficar acordado, e isso acontece por causa da luminosidade. Então a galinha, quando o sol levanta, quando começa a clarear, ela desce do puleiro. Quando fica escuro, ela volta para o puleiro. O ser humano funciona semelhante. E quando a gente fica muito tempo diante da tela do computador, o cérebro entende que você tem que ficar acordado. Aí, se você desliga o seu telefone logo na hora de dormir, você não vai dormir com qualidade, porque o seu cérebro ainda está funcionando como se você estivesse acordado. Para as crianças, isso é ainda pior, porque quando a gente dorme, o cérebro vai criando novas relações neuronais, vai descansando, vai limpando as células mortas já envelhecidas, e isso favorece o desenvolvimento, né, de cada pessoa, né? Se a criança não dorme bem, se ela não dorme com qualidade, ela vai ter um desenvolvimento comprometido. Então, quando chegar, né, o período de escola, quando chegar a vida adulta, talvez ela tenha menos capacidade de lidar com os desafios do que nós, que já passamos pelo menos por uma fase sem a presença tão constante das telas. Por isso, essa é uma das consequências pelas quais esse estudo mostra que as crianças hoje têm menos inteligência do que os pais, porque o cérebro não está desenvolvendo com a necessidade, né, da forma como deveria. Além disso, uma criança que passa muito tempo na frente do telefone, ela tem pouca estimulação intelectual. O cérebro dela não é estimulado, ela só vê imagens, só ouve sons, e isso pode gerar consequências tanto nos olhos, na visão, na audição, também consequências no próprio corpo, né? O sedentarismo, crianças que não brincam na rua, ou seja na rua, ou que exercite alguma outra atividade física, algum esporte, né, que favorecem em vários aspectos o desenvolvimento saudável. Então, né, nesses pontos todos, o que esses pesquisadores estão mostrando? Né? Que a gente tem que afastar as crianças ao máximo de um tempo muito prolongado na frente do telefone, porque as consequências são enormes, né? E se a gente observa, inclusive, o comportamento das crianças hoje, de 0 a 10 anos, para o comportamento dessas crianças na mesma faixa etária de uns 20, 30 anos atrás, é completamente diferente. É claro que a sociedade muda, mas essas mudanças geram impactos que muitas vezes são impactos negativos. E o que então, né, que esses pesquisadores sugerem na relação das crianças com o telefone? Eles sugerem que para crianças de 0 até 6 anos de idade, que elas não tenham nenhum tipo de interação prolongada com o telefone. Ou seja, no máximo, né, uma criança ali de uns 4, 5, 6 anos, pode, né, o adequado é que ela tenha no dia, no máximo, 30 minutos, vendo um desenho ou fazendo algum joguinho, alguma coisa nesse sentido. Passou de 30 minutos, para. Para crianças de 6 até 10 anos, no máximo de 1 a 2 horas, né, respeitando sempre algumas regras. Né? Durante a alimentação, durante o momento de interação social, a criança não ficar com o telefone, tem que favorecer a interação social, desenvolver habilidades sociais, desenvolver as emoções, né? E sempre, pelo menos 2 a 3 horas antes de dormir. Né? Não é bom que seja também antes de ir para a escola. Então, naquele momento em que a criança está em casa, na parte da manhã ou da tarde, que ela não está estudando, que ela não está fazendo alguma coisa que favoreça o desenvolvimento dela, aí sim é um momento adequado. Né? Mas é importante sempre manter aquilo que a gente já vivia durante milênios, né, enquanto humanidade, que é criatividade, desenvolver a relação com as pessoas, porque senão, daqui a um tempo, as crianças não vão saber interagir bem com as outras pessoas no mundo. Então, o telefone pode sim trazer várias consequências positivas para a vida das pessoas, mas o impacto disso na vida das crianças pode ser muito sério e as consequências são de longo prazo. Tá? Então, eu sugiro que você, né, que tenha crianças, que observe um pouco mais,
né? O tempo que as crianças passam nas redes sociais, no telefone e assim por diante. Isso porque estamos falando só de tempo, não necessariamente do conteúdo, porque o conteúdo é ainda um outro aspecto que merece uma preocupação, né, e uma intervenção muito séria dos pais e das pessoas mais responsáveis, tá bom? Agradeço vocês por acompanharem novamente essa conversa. Na próxima semana a gente vai falar também de um tema muito importante, que é o tema do bullying, né, que atinge tantas crianças e que causa sofrimento em tantas famílias, tá? Até a próxima, um abraço, até mais.